Bem, que Deus te abençoe. Estamos ao vivo agora. Estamos aqui na igreja de Hermelindo Matarazzo, na nossa igreja da graça, tá bom? Aqui na Mário Alves, número 37. Olha onde Deus tem abençoado as pessoas. Você está em casa ainda? O que você está fazendo aí? Vem para cá. Hoje eu mostro a igreja. Mostra o povo dessa igreja. Você está feliz? Dá um tchau aí para quem está te assistindo. Olha lá, mostra a igreja aí, Josi. Isso, diga isso. Glória a Deus. Amém, igreja? Você que está aí assistindo Tauá, Ceará. Você está ao vivo, né? Que tem um irmão que falou assim: pastor, manda o culto aí que eu estou passando ao vivo para o pessoal. Tauá, Ceará, que Deus abençoe. Quando você vir para cá, não esquece de trazer aquela rapadura para o pastor, é delícia. E Deus vai nos abençoar. Amém, igreja? Vamos adorar o Senhor? Hoje é Santa Ceia, tem um louvor assim, ó. Vou me levantar, vou abrir a minha porta e esperar o meu amado chegar. Diga glória a Deus, aplauda bem forte a Jesus Cristo. Aplauda bem forte ao Senhor. Vamos lá juntos. Oh, aleluia. Assim, ó, louvando, adorando e glorificando. Vou me levantar e abrir a minha. Esperar o meu amado chegar. Esperar o meu amado chegar. E quando ele chega, vou convidá-lo, vou convidar para entrar em minha casa. Vamos mais uma vez. Vou me levantar e abrir a minha porta. Esperar o meu amado chegar. Esperar o meu amado chegar. E quando ele chegar, vou convidá-lo a entrar em minha casa. Isso é tudo que eu preciso. Isso é tudo que eu preciso. Isso é tudo que eu mais quero. Estou desesperado. Declare: para ter tua presença, para ter tua presença em minha vida, em minha casa. Vamos junto. Entre em minha casa, vem cear comigo. Tua presença sempre foi. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. E se quiser pousar, a minha casa é o seu lugar. Agora só a igreja. Vamos lá, entre em minha casa. Eu digo assim, ó. Entre em minha. Vem cear. Bonito, hein? Sua presença sempre foi meu. Fique à vontade, sem pressa. E se quiser pousar, a minha casa. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém. Sente um pouquinho. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glorificado seja o Senhor. Amém. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Se prepare. Deixa eu perguntar, alguém trouxe a Bíblia hoje? O seu celular tem Bíblia? Você trouxe, você levanta a mão, deixa eu ver. Esse povo aqui é crente mesmo. Oh, amém, glória a Deus. Por quê? Conhecereis a verdade e ela vos o quê? Só que antes de eu começar o culto, deixa eu só pegar um milagre que essa semana aconteceu. Vem cá, Josi. Vem cá. A minha esposa, pessoal, ela estava fazendo um tratamento há algum tempo, já um tempo prolongado, né? Ela tinha um problema cardiovascular, cardíaco. E aí ela estava fazendo ela tinha um problema, uma arritmia cardíaca. E às vezes atacava aquela arritmia em casa, era uma luta. Às vezes tinha que ir para o hospital, chegava sem ar no hospital, andava um pouquinho, o peito já doía. E aí eu fui no médico, mas ele falou assim: você tem uma arritmia muito severa. Até que ela ia fazer uma cirurgia e a médica falou assim: eu não vou operar ela. Por quê? Porque se eu operar, ela vai ficar na mesa. Ela não vai sair da mesa, porque ela tem um problema muito sério no coração.
Até que o médico perguntou, você já infartou? Ela falou assim, não, mas você tem uma marca de infarto no coração. E aí nós começamos a orar, claro, fazer o tratamento médico e começamos a orar. Quando foi naquele dia, que foi segunda, né? Foi segunda-feira, ela tinha cardiologista, ela fez um monte de exame, pediu um monte de exame de coração, e fez exame daqui, fez exame dali. Aí ela foi fazer os exames, e aí foi pegar o resultado para levar. Nós fomos lá na Zona Norte levar o resultado no exame. E o que o médico falou para você? Aí eu passei na médica, mostrei os exames para ela, ela falou assim, mas é que eu vou fazer um exame, então eu preciso levar um exame do cardio para ser aprovado para eu fazer esse exame. Mas por que o pessoal quer esse exame do coração? Eu falei assim, é porque eu tinha arritmia, né? Então eu preciso levar esse exame. Ela falou assim, mas você nunca teve arritmia. Seus exames não tem nada. Seu coração está ótimo, está tudo ótimo, a aorta está ótima, o músculo está ótimo, o bombeamento está ótimo. Você não tem nada. Você nunca teve arritmia. Eu falei assim, não, eu tinha arritmia. Ela falou assim, a arritmia não se cura. Eu falei assim, o meu Deus curou. Glória a Deus. Obrigado. Amém, pessoal? Aí a médica, ela falou assim, que a médica falou assim, mas eu nunca tive arritmia. Teve, tem comprovado pelos exames. Ela teve. Mas a arritmia não se cura. O médico, Jesus cura. Às vezes o médico não entende o que Jesus faz. Mas eu quero passar para você que o nosso Deus é poderoso. Tá bom? Então não importa, porque às vezes a pessoa pensa que o pastor não tem luta. Temos, pessoal. Às vezes nós temos batalha. Temos pessoas na família doentes, passando uma luta. Mas o nosso Deus é grande. O que tem que continuar? Servindo ao Senhor. Do mesmo jeito que Deus curou a minha esposa, cura você também. Amém? Ele não faz acepções de pessoas. Só que presta atenção, quanto tempo que nós estamos orando por essa cura? Mais de 4 anos. Não foi de ontem para hoje, não. Tem 4 anos que esse problema apareceu. Vai, volta, melhora, piora, aquela luta, aquela dificuldade. Mas nós nunca entregamos as orações. Porque tudo que eu pedir nas orações, crendo, eu vou receber, disse o Senhor Jesus. Então segure a sua bênção. Talvez você tenha um problema muito sério também. Pastor, eu tenho um problema de há anos na minha vida. Mas Jesus cura. Porque quando o anjo Gabriel apareceu para Zacarias, não é mensagem ainda não. O que o anjo falou? Zacarias, você vai ser pai, Isabel vai ser mãe. Mas agora eu já sou velho, em outras palavras. Já fiz essa oração há muito tempo atrás. Não importa. Para nós está demorando, para Deus não está não. Ele pode operar, tá bom? Eu espero que nessa manhã Deus opere na sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Dá para ouvir bem aí atrás? Dá para ouvir bem? Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus, pessoal? Josué, capítulo 1, no versículo 8. Vamos lá? Vamos entrar no livro sagrado. Daqui a pouco eu vou te explicar por que eu mandei você levantar a Bíblia. Josué, capítulo 1, no versículo 8. Josué. Capítulo 1, no versículo 8. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Vamos lá. Está escrito assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te o quê? Então, o que Deus está falando para Josué? Josué, não se aparte da tua boca o livro do que, irmão? Desta lei. Amém, igreja? É a palavra dele. Então, Deus está dizendo, Josué, não deixa essa palavra de lado. Medita nela dia e noite. E aí tem mais. Ainda nesse entendimento, Salmo 105, versículo 119, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Se não for, você me perdoa que eu não marquei no meu esboço. Salmo 105. Deixa eu ver aqui. Não, perdão, não é não. Salmo 119, desculpa. Salmo 119. O versículo é o 105, eu inverti. Salmo 119, versículo 105. Está escrito assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o quê? Vamos ler comigo aí, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o quê?
Então, lá em Josué 1,8, o Senhor falou: Josué, não se aparte esse livro da tua boca, medita nele de dia e de noite, faz o que está escrito no livro. Por quê? Porque esse livro vai te fazer prosperar. Amém, igreja? Quando a gente fala de prosperidade, não é só dinheiro não, que também é prosperidade, mas saúde também é prosperidade, pessoal. Amém? Dormir bem também é prosperidade. Ter uma família abençoada também é o quê? É prosperidade. Aí o salmista está dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o quê? Meu caminho. Então, para você ver, não dá tempo de eu falar muito, mas é pouco, mas para você ver, a palavra de Deus, ela é tudo que nós o quê? Precisamos. Sem a palavra, não tem saúde. Sem a palavra, não tem vida. Porque a Bíblia diz que o temor ao Senhor aumenta os teus dias. Quer dizer, quando você guarda a palavra, Deus aumenta os teus dias. Olha, pegamos um exemplo do Ezequias. Ezequias veio uma palavra em Isaías 38 que ele ia morrer. Ele estava doente e aquela enfermidade ia levar ele para a sepultura. Mas o Isaías entrou na casa dele e falou uma palavra para ele: Ezequias, põe a tua casa, você vai morrer. Quando Ezequias ouviu aquela palavra, ele virou o rosto para a parede e orou. Ele buscou o Senhor, ele chorou. Naquele momento, Deus acrescentou mais 15 anos. Então a palavra de Deus prolonga os seus dias de vida. Agora eu tenho que ver se eu estou guardando essa palavra ou se eu não estou. Você quer ver como que a palavra de Deus faz uma diferença? Agora nós vamos entrar na mensagem. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34. Olha como a palavra de Deus, ela muda tudo na nossa vida. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34. Deixa eu pegar aqui. A importância da palavra de Deus. Isso, segundo livro das Crônicas, capítulo 34. O versículo, pessoal, é o versículo 1. Está escrito assim, ó: tinha Josias 8 anos, quando começou a reinar, 31 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seus pais. E no 10º ano, foi a purificar a Judá e Jerusalém, dos altos dos bosques, e das imagens da escultura e de fundição. E derribaram perante ele os altares de Balaim, e cortou as imagens do sol, que estavam acima deles. E os bosques, as imagens de escultura e a fundição, quebrou e reduziu o pó, e aspergiu sobre as sepulturas, que los tinha, o que, irmão? Sacrificado. Então o Josias, ele nasceu, e quando ele nasceu, colocaram o Josias, cresceu, colocaram ele como rei. Quando Josias foi reinar no templo do Senhor, o que ele fez? Primeira coisa que Josias fez foi buscar a quem? A Deus. Josias, ele foi lá, como nós estamos fazendo hoje. Hoje é domingo, dia das mães, daqui a pouco eu vou orar pelas mães. Poxa, hoje eu vou visitar minha mãe, eu vou visitar meu pai, vou almoçar na casa de fulano, ciclano. Glória a Deus que você colocou Deus em primeiro lugar. Ele vai te honrar. Quando você chegar na casa da tua mãe, você vai chegar com a bênção de Deus hoje. Mas voltando, o que Josias fez? Primeira coisa, buscou o Senhor, irmão. Amém? E quando ele começou a buscar o Senhor, o que ele fez dentro da igreja? Ele tirou as imagens de escultura, que estava a idolatria. Ele tirou a imagem do sol. Aqui eu aprendo uma coisa: quando você começa a buscar a Deus, você não consegue se ajoelhar diante de uma imagem. Quando você busca a Deus de verdade, não, agora eu estou buscando a Jesus, agora eu entreguei a minha vida para Jesus. Não dá para buscar a Jesus e dobrar o joelho diante de uma imagem. Até porque o que Deus fala? Eu não divido a minha glória com quem? Com ninguém. Então vamos voltar aqui, volta no versículo 3, 34:3. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E ao 10º ano, começou a purificar a Jerusalém, dos altos e dos bosques, e das imagens de escultura de fundição. 4. E derribaram perante ele os altares de Balaíns, e cortou as imagens do sol, que estavam acima deles, e os bosques e as imagens da escultura, e a fundição quebrou, e a reduziu o pó, e aspergiu sobre as sepulturas, que los tinha o que? Sacrificado. Então assim que ele começou a buscar Deus, ele não aguentou ver as imagens na casa do Senhor. Amém, igreja? Ele não aguentou ver uma imagem. Pastor, mas que mal tem o sol? Nenhum. Ao contrário, o sol é uma bênção de Deus que Deus fez para nós, mas ninguém adora sol, irmão. Se alguém está adorando sol e lua, desculpa, você está adorando a pessoa errada. Você tem que adorar o Criador do sol e da lua.
Não adora. O que ele estava fazendo? Adorando o sol. Aí o Josias começou a buscar Deus. Primeira coisa, tira esse sol daí. Imagine você chegar aqui, ter um sol aqui no altar. Aí eu falo, irmão, tenda a mão para o sol. Oh, glória a Deus, glória a esse sol. Que negócio é esse, pastor? É o que ele estava fazendo. Só que não tinha só isso, tinha imagens no altar. E outra coisa, o altar dessa igreja não era mais do Senhor. Você quer ver? Volta aí no versículo 4. Ó, versículo 4. E derribaram perante ele o altar de quem, amado? De Balaíns. Amém, igreja? Quer dizer, o que eles fizeram? Eles começaram a derrubar o altar. Mas por quê? Tiraram o altar de Balaíns. Porque aquele altar não era mais do Senhor. Mas estava na casa do Senhor, não era do Senhor. Aí eu tenho que ver, será que esse altar é de Deus, irmão? Como é que eu sei que um altar não é de Deus? Quando eu não prego a palavra de Deus. Eu costumo falar, altar, irmão, não é lugar de soltar piada, altar não é lugar de falar de coisa nenhuma, altar é lugar de pregar a palavra, irmão. De pregar a Bíblia, amém, igreja? De falar da revelação de Deus. Altar não é lugar, claro, às vezes, quando minha esposa contou o testemunho, às vezes você conta um testemunho, você conta alguma coisa que aconteceu, que vai contribuir com a pregação, mas não outra coisa. Por isso que é muito importante você consultar na Bíblia se o que o pastor está pregando, se o que o pastor está pregando ou a pastora está onde? Na Bíblia Sagrada. Voltando para a mensagem, quando Josias começou a buscar Deus, ele não aguentou, pessoal, ver aquela imagem de sol lá. Ele não aguentou ver o altar dado a Balaíns. Não. E aí, ainda no mesmo entendimento, em 2 Reis, capítulo 22. Vamos comigo aqui. Já vou voltar em 2 Crônicas, tá bom? É a mesma passagem. 2 Reis, capítulo 22. O versículo, pessoal, é o 8. 2 Reis, capítulo 22, o versículo... Não, vamos para o versículo 3 primeiro. 22, 3. E sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei lhe mandou o escrivão Zafã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual guardas no umbral da porta e ajuntar o povo, e que dê na mão dos que têm cargo na obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que dê àqueles fazem a obra na casa do Senhor, para repararem as fendas da onde? Da casa. Olha o 6. Aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, para comprar madeira e pedra lavrada, para repararem a casa. Porém, como eles não se fez conta do dinheiro, porque lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com o quê? Fidelidade. Aí quando Josias vai começar a reinar, primeiro ele começa a buscar Deus, diga glória a Deus. Aí depois ele tira a imagem do sol, pode tirar esse sol daqui, esse sol não quero, pode tirar essas imagens do altar do Senhor, tirou a imagem. Quando ele tirou o céu e a imagem, ele percebeu que a casa do Senhor estava meio destruída, que a casa do Senhor estava meio suja, precisava de uma reforma, porque o salmista Davi diz, o zelo pela casa do Senhor faz o quê? Me devora. Quer dizer, ele percebeu essa casa, aí ele falou assim, mas peraí, as pessoas trazem oferta, essa casa traz, as pessoas entregam a doação, então pega o dinheiro que trouxeram para a casa do Senhor e entrega na mão dos pedreiros, amém, igreja? Entrega na mão das pessoas, dos edificadores, dos carpinteiros, para quê? Para que vamos fazer uma reforma nessa casa. Mas a Bíblia diz que quando ele entregou o dinheiro, ele não ficou fiscalizando, por quê? Porque para quem ele entregou o dinheiro, era fiel. Na casa do Senhor, precisa ter gente fiel, irmão. Amém, igreja? Não precisava ficar fiscalizando. Eu te dei quanto? Você não me trouxe o troco? Você comprou o quê? Um exemplo. Eu dou alguma coisa para o pastor Robson comprar. Um exemplo só. Ele vai lá no depósito e compra. Pastor Robson, quanto que foi? Você não me trouxe o troco? Por quê? Não. Antes da gente pedir, está aqui, pastor, foi tanto, aqui o troco está aqui. Porque o dinheiro não é nosso, o dinheiro é da obra de quem? Então presta atenção, para quem que Josias mandou entregar o dinheiro? Para quem que Josias, o Ilquias é o sacerdote, para quem que Ilquias entregou o dinheiro? Para os pedreiros que são o quê? Fiéis. Irmão, quando tem fidelidade na casa, tem crescimento. Quando tem fidelidade na casa, Deus abençoa, porque os olhos do Senhor passam por quê, irmão? Por toda a terra. Agora presta atenção, vamos voltar para a palavra. Por que Josias mandou fazer uma reforma na igreja? Por que Josias mandou fazer uma reforma no templo? Porque antes de Josias, estava reinando um rei chamado Manassés. Se você ler, irmão, você vai ver que Manassés, ele não cuidou da igreja. Ele deixou a igreja jogada.
Você vai ver que Manassés, ele não cuidou da casa do Senhor. Aí depois veio Josias. Quando Josias entrou, a casa estava destruída. Não dá tempo de eu ler tudo, mas depois você consulta na sua Bíblia. Quanto tempo faz, pastor, desde o último rei, agora para que Josias entrou na casa? 65 anos. Que a casa de Deus não tem uma reforma. 65 anos que ninguém está nem aí com a casa de Deus, pessoal. 65 anos que ninguém está nem aí com a casa de quem? Com a casa do Senhor. 60, me ajude, quantos anos? Imagine Deus olhando para a igreja dele, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 1 e versículo 2, o apóstolo Paulo declara que a igreja é a casa de quem? Do Senhor. Você quer ver? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Pode colocar no versículo 2. Olha o que Paulo fala da igreja, Ó, a igreja de Deus que está onde? Então a Bíblia diz que a igreja é de quem? Quer dizer, se eu não cuido da casa de Deus, eu quero que Deus cuide da minha? Buscar aí primeiro o quê? Quanto mais eu cuido da casa de Deus, mais a minha casa é abençoada. Quanto mais você cuida da casa de Deus, mais a sua casa é abençoada. É aquela lei, é dando que se o quê? Recebe. Aí o Josias mandou fazer uma reforma. Vai lá, entrega o dinheiro na mão dos pedreiros, na mão dos carpinteiros e faz uma reforma na casa. Aí eles começam, pessoal, vamos fazer uma reforma. Tirou isso, tirou aquilo, vamos pintar aqui, vamos arrumar o altar, vamos pintar as paredes, vamos trocar o fogo, vamos arrumar o telhado para não ter vazamento. Começaram, vamos trocar as luzes, está tudo queimado. Começaram a fazer uma reforma. No meio da reforma apareceu uma coisa. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 22, no versículo 8. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Zafã e ele fez o quê? Espera aí, eles estão fazendo a reforma, eles estão reformando, estão pintando a igreja, estão trocando o carpete, estão arrumando a iluminação, estão arrumando o telhado, mexendo no som. De repente, no meio da reforma, o que Ilquias falou? Achei. Você que achou o quê? Achei o livro. Achou que livro? Vamos dizer, se fosse hoje, achei o quê? A Bíblia. Mas peraí, não tinha Bíblia aqui? Tinha, mas estava perdida. Não tinha Bíblia aqui? Tinha. Agora, peraí, achei o livro. Quer dizer, tem mais ou menos 60 anos que ninguém lê aquele livro. Aí eu te pergunto, como é que se faz um culto sem Bíblia? Amém? Como é que se faz um culto sem a palavra? Vamos fazer aqui uma vigília de oração, de tudo. Tudo bem, pode ter oração, mas tem que ter palavra. Nem que for um versículo. Às vezes, no meio da oração, Deus dá uma palavra. Eu gosto muito das orações do pastor Jaime lá na sede da quinta-feira. No meio da oração, o pastor Jaime dá muita mensagem. No meio da oração, ele cita um texto bíblico e ele dá a revelação. No meio da oração, ele cita um texto bíblico e já dá uma palavra. Aquilo ali, se eu estou ligado na oração, já é a minha mensagem de sexta-feira. Amém? Agora, presta atenção, o que está escrito aqui? Volta no começo desse versículo, por favor. Volta aí para mim, começo desse versículo 8. E voltando, então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã. Vamos continuar. Achei o livro da lei na casa. Rapaz, se achou, achei. Agora, presta atenção, o livro, se ele achou, é porque o livro estava. Aí você entende por que tinha imagem de sol no altar? Aí você entende porque tinha imagem em cima do altar. Aí você entende porque Josias vai começar a reinar. E Josias fala, tira essa imagem de sol daqui. Você entende por que o altar não era de Deus. A Bíblia diz que o altar era de Balaíns. Por quê? Não tinha o livro da lei. Como é que você passa tanto tempo cultuando? Como é que você passa tanto tempo numa igreja e não tem pregação da palavra? Aí você vai ver o povo tudo frio, aí você vai ver tudo no pecado, porque chega lá, dobra o joelho diante de um sol, dobra o joelho diante de uma imagem, quando chega uma luta se desespera. Mas por quê? Cadê a pregação da palavra? Lembra no começo do versículo que eu falei? O que Deus falou para Josué? Medita no livro de dia e de noite, para que prospere em tudo que você faz. Lá no Salmo 119, versículo 105, o salmista diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem anda na palavra não anda tropeçando não, viu? Amém? Agora nós entendemos por quê. E o que está dizendo? Achei o livro. Você achou o livro? Achei o livro. Vamos voltar para a 2 Crônica lá. Quem me entende, diga glória a Deus. E depois que eles acharam o livro, vamos voltar lá. Continuando aqui. E Deus vai nos abençoando. Vamos lá.
Vamos continuar, vamos lá. 2 Crônica, capítulo 34, versículo 6. O mesmo fez as cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, ainda até Naphtali e os seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzir o pó, tendo cortado todas as imagens do sol e toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Versículo 8. E no ano de 18º do seu reinado, havendo já purificado a casa, enviou Zafã, filho de Azalias, e Amasseias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Vieram a Ilquias, o sumo sacerdote, e deram o dinheiro que lhe tinha trazido à casa de Deus, que os levitas tinham guardado no umbral, e tinham recolhido nas mãos de Manassés, continuando, e Efraim, e em todo o resto de Israel, como também em todo Judá e Benjamim, para voltarem para Jerusalém. Versículo 10. E entregaram aos que dirigiam a obra, superintendiam sobre a casa do Senhor, e estes deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem o que, irmão? A casa do Senhor. Vamos lá, continuando, versículo 12. E estes homens trabalharam fielmente na obra, e os superintendentes, e sobre ele Jate, Obadias, Levita, os filhos de Merari, como também Zacarias, Messulão, dos filhos de Coatitas, para adiantarem a obra, e os outros levitas. E todos eram peritos em instrumento de música, e estavam também sobre eles os carregadores, os inspetores de alguma que trabalhavam em alguma obra, e dentre os levitas eram escrivões e oficiais da onde, amado? Você reparou que está todo mundo trabalhando? Os levitas estão trabalhando, os pedreiros estão trabalhando, os porteiros estão trabalhando. Hoje é diferente. Alguém vai fazer alguma coisa na igreja? Um exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que hoje nós vamos lavar a igreja. Vamos lavar a igreja. Irmão, vamos lavar a igreja. Não, eu sou levita, eu não lavo a igreja. Eu só toco. Né, Júlia? Estou brincando. Não, eu sou administrador. Eu administro aquele balcão ali, ó. Eu não pego em vassoura. Na casa de Deus, todo mundo trabalha. Se um dia tu chegar aqui e me encontrar lavando o banheiro, não se espante não. Pastor também trabalha. Amém? Eu gosto dessa parte. Está todo mundo trabalhando na casa do Senhor. Está todo mundo buscando a presença do Senhor. Está todo mundo, vamos dizer assim, buscando a casa de quem? A casa do Senhor. Diga glória a Deus por isso. Amém, igreja amada? Aí, deixa eu continuar aqui, deixa eu correr aqui, que senão a gente não chega na parte principal. Correr aqui. Versículo 18. Vou para o 18 agora, tem que correr um pouquinho. Além disso, Zafã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo, o sacerdote Ilquias, me dê um livro. E Zafã leu nele perante o quê? O rei. Aí naquela reforma, naquele trabalho, o Ilquias falou, rapaz, achei o livro estava perdido. Aí pegou o livro e entregou para Zafã. O Zafã pegou e falou com Josias. Josias perguntou, como que está a reforma? A reforma está bem, os pedreiros estão trabalhando, a iluminação está sendo feita, a reforma da igreja está perfeita. Olha, pensa num pessoal fiel, que trabalha na fidelidade, maravilha. Mas tem uma coisa, Josias, o que foi? No meio da reforma, achamos o livro. No meio da reforma, achamos o livro da lei, que Moisés escreveu. Quer dizer, é a Bíblia, irmão. Naquele tempo não tinha Bíblia, mas eram os pergaminhos. Achamos o livro. Aí o que aconteceu? Pegaram o livro, Josias falou, me traz esse livro, eu preciso saber desse livro. Aí trouxeram o livro para Josias. Só que enquanto Josias está reformando, ficou mais ou menos 60 anos sem reformar o templo. 60 anos sem o livro, irmão? 60 anos sem a palavra? Volto a pregar. É por isso que a igreja estava destruída, estava ou não estava? É por isso que a igreja estava caída. Aí, o sacerdote Ilquias se me deu o livro, e Zafã leu nele perante o quê? O Zafã pegou o livro, abriu e leu diante de Josias. 19 agora, 19. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou o quê? Vamos ler novamente? Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras, o que ele fez? Quando o Zafã começou a ler a Bíblia, a palavra, quando o Zafã começou a ler o que Deus tinha escrito, quando ele começou a ouvir aquela palavra, ele rasgou a roupa dele. O que é rasgar a roupa? Sinal de desespero. Porque ele viu que a igreja estava totalmente errada. Ele viu que o templo do Senhor, o altar já não era de Deus.
o sol estava lá na parede sendo adorado, as imagens estavam em cima do altar, ele rasgou a roupa, pessoal. Ele ficou desesperado. Ele viu que estava tudo errado. Amado, nós precisamos colocar ordem na casa de Deus. Nós precisamos colocar ordem aonde? Na nossa vida. Vamos para o 20, pessoal, continuando. E o rei, aqui é Josias, tá? E o rei deu ordem a Ilquias e a Aicão, filho de Zafã, e a Abidom, filho de Mica, e Zafã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, por quando nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo que está escrito aonde? Irmão, Josias viu que o povo estava destruído. Josias viu que o povo estava fraco, que o povo estava doente. Josias viu uma igreja destruída. O que Josias falou? Rapaz, o que você leu aí, Zafã? Eu li isso aqui. Não, vamos procurar um profeta, uma profetisa, vamos procurar alguém de Deus para nos explicar melhor essa palavra, para ler essa palavra para nós, explicar melhor o que está acontecendo. Por quê? O que Josias falou? Nossos pais desprezaram isso aí. Os nossos pais desprezam a palavra. A Bíblia diz que todo aquele que despreza a palavra perecerá. Bíblia. O Josias está vendo que o povo está perecendo. Irmão, muita gente da nossa família não está melhor porque estão desprezando a palavra. Não é verdade? Até da igreja. Muita gente na igreja, até no altar da igreja, estou falando de mim também, também estou no altar. Muita gente na igreja, até no altar na igreja, não está melhor, porque está desprezando a palavra. Deus falou para Josué: medita no livro desta lei, de dia e de noite, para fazer conforme tudo o que está, o quê? Muitos jovens da nossa igreja não estão melhor, porque estão desprezando a palavra. Olha o Josias, olha, Josias rasgou a roupa. Oh, meu Deus do céu, e nós vamos perecer. A nossa igreja, o Josias está dizendo, o nosso tempo está totalmente fora da palavra. Aí estão procurando cadê um profeta? Cadê um profeta? Aí a Bíblia diz que acharam uma profetisa. Não sei se você já leu sobre ela, chamada Uda. Irmão, pensa numa mulher abençoada. Ou vamos falar, tem uma profetisa. Qual é o nome dela? O nome dela é Uda. A Uda é uma abençoada, a Uda é uma profetisa do Senhor. Se a gente pegar esse livro e levar para ela, ela vai explicar direitinho o que está acontecendo. Vamos para o versículo 22 agora. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tecate, filha de Arás, guarda das vestimentas, que habita ela em Jerusalém, na segunda parte, e falaram naquele sentido. Nós estamos aqui para procurar a Uda, mas o que a Uda fazia? A Uda cuidava da roupa do povo de Deus. Ela cuidava da roupa do sacerdote, amém, igreja? Ela cuidava das vestimentas das pessoas. Aí falou, vamos procurar, a Uda está em Jerusalém. O que ela faz? Ela cuida da roupa. Parece um serviço simples, não é? Mas é na simplicidade que Deus te abençoa. Amém? Vamos volta um pouquinho. Volta aqui no versículo 22. Então Ilquias e os enviados do rei foram até a profetisa Uda, mulher de Salum, filha de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, que habitava em Jerusalém. Ela tomava conta da roupa. Será que eu tenho tomado conta das coisas da casa de Deus, irmão? Será que eu tenho tendo zelo pela casa do Senhor? Porque a Bíblia diz que tudo o que o homem planta, ele colhe. Será que eu tenho tomado conta, eu tenho me importado com a casa do Senhor, a parede está suja, está bagunçado? Será que eu tenho cuidado dessas coisas? Ou eu tenho lá, eu vou lá, faço o culto, acaba o culto, eu vou embora, acabou. Misericórdia, irmão. Foram consultar a Uda. Vamos lá falar com a Uda. Aí chegaram lá, Uda, deixa eu te falar, nós começamos uma reforma no templo do Senhor. Aí, quando nós começamos uma reforma, a Uda estava terrível. O sol estava no altar, tinha estátua no altar. O altar nem de Deus era mais. E Uda, nós achamos esse livro. E o Zafã leu esse livro para mim. Uda, olha, o que está escrito no livro está totalmente contra o que nós estamos fazendo na igreja. O que a Uda responde, pessoal? Vamos para o versículo 23.
E ela disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que nos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar, e sobre os seus habitantes, a saber todas as maldições que estão escritas no livro, que leu perante o rei de Judá, porque me deixaram, e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocar a ira com toda a obra das suas mãos, portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar, e não que, irmão, olha o Deus, olha, o que Deus falou? Deus falou que vocês estão queimando incenso diante de outro Deus, que vocês pegaram, deixaram o Deus de lado, deixaram o livro. Você pode ver, esse livro está perdido, ninguém lia mais a Bíblia, o livro estava perdido. Deus está dizendo: vocês me deixaram de lado, vocês vão pagar um preço. Amém? Porque tem estátua no altar, tem coisa errada no altar, e alguém está falando: mas Deus não está vendo. Os olhos do Senhor passam por onde? Não é verdade? Deus está sobre a minha vida e a tua também. Aí a Uda está dizendo: Deus está vendo tudo que vocês estão fazendo lá dentro. Aquela imagem de sol, Deus viu. Agora, vamos lá, versículo 26. Porém, o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar, contra os seus habitantes, que te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que ajuntarei a teus pais, e serás recolhido ao sepulcro de teus pais em paz, e aos teus olhos não verão. E todo o mal que eu hei de fazer sobre este lugar, sobre os seus habitantes. E voltaram com a resposta. Olha Deus dizendo: eu estou vendo que o meu povo está me desprezando, que meu povo está... Mas eu vi o que Josias fez. Diga glória a Deus. Eu vi a preocupação dele quando ele leu esse livro. Eu vi o desespero. Ele rasgou a roupa dele, rasgou toda a roupa. Eu vi o desespero dele, por não estar obedecendo a minha voz. Irmão, desde o primeiro minuto que você entrou aqui hoje, o Senhor está te vendo. Ele está vendo o seu sacrifício, o seu louvor ao Senhor. Deus está dizendo: estou vendo, hein? Estou vendo tudo que você está fazendo. Mas vamos lá, para a parte principal. Versículo 30 agora. Olha o 30, pessoal. O rei aqui é o Josias, tá? E o rei subiu à casa do Senhor, com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que ele tinha achado aonde? Então, quer dizer, aquele livro, me ajude a pregar, aquele livro não estava perdido? Acharam o livro, leram para o Josias. Josias mandou o livro até a profetisa Uda. A profetisa Uda leu e explicou direitinho o livro. Josias pegou a explicação da profetisa Uda, voltou lá na igreja, chamou todo o povo que congregava. Vamos, pessoal, hoje tem culto. Quando o povo chegou, acho que o povo pensou: vai ter a imagem do sol no altar, vai ter o altar, aquela coisa que sempre tem. Não, Josias falou assim: o culto vai ser diferente hoje. Senta aí que eu vou ler a palavra do Senhor. Aí o Josias, ele leu o livro diante daquela casa, mas se você pegar pela Bíblia Sagrada, tem 60 anos que o livro está apagado. Que o livro está o quê? Irmão, vai aparecer Josias na nossa vida, para ler o livro novamente. Amém? Vai aparecer Josias na nossa vida, para explicar para o Josias abriu o livro. Irmão, nós precisávamos abrir o livro na nossa casa, diante da nossa família. Pessoal, um exemplo, aquela casa está na miséria, está na tristeza, tinha que abrir o livro lá, tinha que falar das maravilhas de quem? De Deus. O Josias abriu o livro. Pessoal, vocês estão tudo errado. Olha o livro que nós achamos. E a profetisa Uda, ela ensinou sobre isso aqui. Vamos continuar. 31 agora. Vamos continuar. 31. Olha aqui, ó. E pôs o rei em pé em seu lugar, fez um concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos, e o seu testemunho, e os seus estatutos, com todo o seu coração, com toda a sua alma, cumprindo-se as palavras do concerto, que estão escritas onde? Naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se achavam em Jerusalém, a Benjamim, habitante de Jerusalém, fez conforme o concerto de Deus, do Deus de quem, amado? De seus pais. 33, Josias tirou todas as abominações de toda a terra, e eram os filhos de Israel, e todos quantos se achavam em Israel, e obrigou a que com tal culto servisse aonde? Amém? Às vezes o homem de Deus tem que ter autoridade. Josias obrigou, o culto agora vai ter que ter palavra.
O culto agora vai ter que ser desse jeito. Josias tirou tudo aquele culto antigo, meu irmão. Amado, o culto é para glorificar Deus, não é? Não é para exaltar o Senhor? Havendo opção de mudar o culto. Josias obrigou, pessoal, o culto agora vai ser assim. Como? Todo culto vai ter palavra. Todo culto nós vamos ler o livro desta lei. E o povo começou a segurar. Agora, olha o 35, vamos continuar aqui, o 35. Então, versículo 1. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, mataram os cordeiros da Páscoa, no 14º dia do primeiro mês. Josias estabeleceu os sacerdotes e os seus cargos e os animou ao ministério na casa de quem? Me ajuda. Na casa de quem? Então volta um pouquinho só esse versículo aí, volta um pouquinho só esse versículo. E Josias estabeleceu o sacerdote nos seus cargos, e agora, e os animou o quê? Então, se Josias animou, estava todo mundo desanimado. Pensa numa igreja morta, pessoal. Pensa numa igreja que você ora, ninguém ora. Você canta, ninguém canta. Pensa numa igreja que não tem cura. Pensa numa igreja que não tem manifestação de Deus, ninguém é transformado neste lugar, não tem ninguém, uma história linda, mas quando o livro foi aberto, o culto mudou. Você reparou que depois que o livro foi aberto, o ânimo voltou? Porque o que te dá alegria é a palavra. Não é? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a minha, o quê? Como que eu seguro a alegria? Ouvindo a palavra. Culto sem palavra não tem ânimo. Culto sem palavra, a gente, com todo respeito, não estou falando mal de outra religião, é como uma religião, você entra, senta lá, alguém fala e você vai embora, não acontece nada. Aqui não, pessoal. O Espírito Santo te visita todo domingo. Repara, depois que abriu o livro, o povo se animou. Amém, igreja? Depois que Josias começou a ler o livro, o que Josias fez? Uma oração forte? Não. O que Josias fez? Um louvor? Não. Josias só leu o livro. Quando Josias leu o livro, o povo se animou. Amado, hoje você vai sair daqui cheio de alegria. Ah, vai. Cheio da presença de Deus. E aí tem mais. Versículo 3. Vamos lá, 3. E disse aos levitas que ensinavam todo Israel, estavam consagrados a quem? Espera aí, vamos lá. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel que estavam consagrados? Ué, não adoravam mais imagem? Depois do livro, não. Não adoravam mais o sol? Depois do livro, não. Ué, não era cada um para si, eu faço o que eu quero, eu faço isso? Não. Depois que o livro foi aberto, eles estão se consagrando a quem? A sua vida vai ser consagrada ao Senhor. Amém, igreja? Quer dizer, eles estão se consagrando ao Senhor, continuando aqui, vamos lá, o Senhor. Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de quem? De Davi. Espera aí, a arca era a presença de Deus antigamente. O que acontece? Onde você levava a arca era a presença. Repara, agora que eles abriram o livro, colocaram a arca na casa do Senhor. Mas o que estava na casa do Senhor? Uma imagem de sol. E a arca estava lá de fora. A arca é a presença de quem? Presta atenção, se tiver idolatria no altar, Deus fica do lado de fora. Amém, igreja? Só que se tiver santidade no altar, Deus fica dentro da igreja. Se tiver pecado na minha vida, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito. Se tiver pecado na minha vida, Deus não pode ficar aqui dentro. Mas se tiver santidade, Deus fica. Repara que a arca agora está onde? Dentro da casa do Senhor. O povo já animado, a arca está no altar e o povo está o quê? Se levantando. Diga a glória a Deus. Mas continuando, deixa eu pular aqui rapidinho. Vamos agora para o versículo 15, 35, 15. Deixa eu pular aqui que não fica muita coisa. Vamos lá, olha aqui. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no posto segundo o mandato de Davi. E de Asaf, Emã, Gedutum, vidente do rei. Como também os porteiros a cada porta não necessitavam que desviasse do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim, estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa, a sacrificar o holocausto, sobre o altar de quem? Espera aí, antes do livro o altar era de quem? Vamos voltar? Volta aqui? Coloca aí para mim, por favor. Antes do livro aberto, vamos lá. Segunda livro das Crônicas, capítulo 34, vamos lá, versículo 4. Segundo Crônicas 34, 4. E derribaram
perante ele os altares de quem? Isso aí é antes do livro, vamos lá. E derribaram perante ele os altares de quem? Balaíns. Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 35 agora, no versículo 16, 35, 16. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, vamos lá, para celebrar a Páscoa e o holocausto sobre o altar de quem? Quer dizer, antes do livro ser aberto, o altar não era de Deus. Depois que o livro foi aberto, o altar é do Senhor. Amém? Tem altar, irmão, parece que tem dono. Parece que o irmão é dono, que a irmã é dono, que o pastor é dono. O altar, quem é dono é o Espírito Santo. É Jesus, não é ou não é? É Jesus. Quando o livro, presta atenção, quando o livro fica fechado, deixa eu marcar aqui. Quando o livro fica fechado, o altar não é do Senhor, o altar é nosso. Eu faço o que eu quero, eu subo do jeito que eu quero. Não. Quando o livro é aberto, a gente entende que o altar é de quem? E a igreja, pessoal? Quando o livro fica fechado, a gente pensa que a igreja é nossa. Quando o livro é aberto, a gente entende, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, que a igreja é de Deus, do Deus vivo. Me ajuda a pregar. Você está entendendo a importância do livro? A Bíblia. Já aconteceu com você? Você lê muitos livros. Quando você lê a Bíblia, dá um sono. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Claro. O dia que você pegar isso aqui para ler e entender isso aqui, sua vida vai ser transformada. Por isso que eu falo para Josué, medita no livro desta lei, de dia e de noite. Não para não. Para quê? Para que tudo que você vai fazer vai prosperar. Olha, o que você fizer vai prosperar. Então, antes do livro ser aberto, o altar é de Balaim. Depois que o livro foi aberto, o altar é de quem? Vamos continuar. Volta lá para mim. Segundo livro das Crônicas, capítulo 35. Deixa eu correr aqui. Versículo. Agora, olha isso aqui. Versículo 18. Versículo 18. Olha o culto depois que o livro foi aberto, pessoal. 18. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nem nenhum rei de Israel celebraram tal Páscoa, como celebrou Josias, como sacerdote, levitas e todo Judá. E Israel e ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. E no ano do 18º do reinado de Josias, celebrou o que, irmão? Essa Páscoa. Presta atenção, a Bíblia diz que nunca teve um culto como aquele que Josias fez. Mas não teve culto abençoado? Teve. Não teve culto bom? Teve. Mas esse aqui, a Bíblia diz que nunca tinha se celebrado uma Páscoa como Josias. Mas por que a Páscoa de Josias foi tão perfeita? Por que aquele culto agora está tão avivado? Porque se abriu. Amém? Se abriu? Quando se abre o livro tem avivamento. Não é verdade? João 8,32, o que Jesus diz? Conhecereis o quê? E a verdade vos... Agora, me ajuda, será que esse livro está fechado na nossa vida ou está aberto? Será que esse livro está fechado? Olha Jesus falando, e conhecereis o quê? A verdade, e a verdade vos o quê? A verdade está no livro, amém? Está na Bíblia. Se a gente não parar para ler esse livro, irmão, pastor, mas eu leio tanto, eu tenho que ler as leis, eu tenho que ler isso, eu tenho que ler aquilo, glória a Deus. Só que se você parar de ler esse livro, você perdeu toda a sabedoria. A Bíblia diz que nunca teve um culto tão avivado como aquele. Só que aí, se você continuar lendo, você vai ver que os dias de Josias passou. Josias morreu. Como um dia nós vamos para a glória, vamos ou não vamos? Pastor, eu não vou não, tu vai ficar para a semente? Um dia nós vamos. Voltando para a mensagem, Josias morreu. E agora? Puxa, mas quando Josias morreu, o culto estava avivado. Quando Josias morreu, pensa numa igreja avivada. Alguém entrava naquela igreja que olhava para o altar, já via a presença de Deus. Alguém olhava para o altar, meu Deus, que unção é essa? Alguém entrava na igreja, pensando já entrava falando em línguas, glorificando a Deus. Pensa num culto avivado. Mas Josias morreu. Quando Josias morreu, o filho dele, chamado Joacás, começou a reinar. E aí o Joacás começou a reinar no lugar de Josias. Só que aí, vamos lá, segundo livro das Crônicas, capítulo 36. Vamos para o 36 agora, versículo 1. Quem está me entendendo? Diga glória. Dá uma salva de palmas bem bonita aí para Jesus. Para você não dormir, não dorme não. Glória a Deus, aleluia. Amém? Porque eu vejo que tem gente quase piscando assim, mas segura aí, não dorme não. Não dorme não, que Deus vai abençoar. Acordei, pastor, glória a Deus. Vamos lá. Segundo livro das Crônicas, capítulo 30.
36, então, versículo 1. Então o povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Era Joacás da idade de 23 anos, quando começou a reinar. E reinou 3 meses, reinou em Jerusalém. Porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e condenou a terra, a contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. 4. E o rei do Egito pôs Eliaquim, irmão de Joacás, rei de Judá, a Jerusalém, e mudou o seu nome para Jeoaquim, mas seu irmão Joacás tomou Neco e levou para o Egito. Então, quando o Josias morreu, aí Joacás é o filho dele. Joacás começou a reinar. Só que aí entrou o rei do Egito. Rei do Egito não é crente. Não, Joacás eu não gosto dele não. Vou pegar e colocar Jeoaquim. Aí pegou e colocou Jeoaquim. Só que Jeoaquim não foi escolhido por Deus. Quem colocou ele foi o rei do Egito. Irmão, quando Deus escolhe, dá certo. Quando o homem escolhe... Quando Deus coloca, ninguém tira. Mas quando o homem coloca, o diabo tira. Quem colocou Joaquim não foi Deus. Como Josias foi Deus, foi. Se você, não dá tempo, mas se você ler a história de Jeroboão, lá quando Jeroboão estava fazendo a obra de Deus, Deus já falou, Jeroboão, vai nascer um na casa de Davi, vai nascer um chamado Josias, que vai consertar toda a minha igreja. Deus já tinha falado, antes de Josias nascer. Agora, quem colocou foi o rei do Egito, colocou Joaquim. E o que Joaquim fez? Vamos lá, versículo 5. Era Joaquim de 25 anos de idade quando começou a reinar. E 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal ao quê, irmão? O que ele fez, pastor? Ele trouxe toda a imagem do sol de novo. Ele pegou as imagens que Josias tinha tirado e colocou tudo no altar de novo. O livro da lei, cadê o livro? Cadê a Bíblia? Para que Bíblia? Cadê o livro da lei? Livro da lei? Não tem para ler nada. Vou começar o culto. Palavra, que palavra nada? Não, o culto é do nosso jeito. Irmão, eu vou te mostrar na Bíblia. O que fizeram? Pegaram o livro da lei, com todo respeito, e jogaram no canto. Os cultos agora com Joaquim não tem mais palavra. Os cultos com Joaquim não tem mais Bíblia. Os cultos com Joaquim não tem mais a palavra revelada. Ele fez o que era mal. O que era mal, pastor? Ele começou a destruir. Ele trouxe de novo a idolatria. Quer dizer, Joaquim não entendeu que quem abençoa é o Senhor. Amém? Eu tenho que ter cuidado com isso, irmão. Eu não posso deixar a palavra de lado, irmão. Eu não posso ficar como o profeta velho. O que é o profeta velho? Ele até mentiu para o homem de Deus, que ele era de Deus também. Era nada, irmão. Às vezes vai passando o tempo e a gente vai pensando que sabe mais do que o Espírito Santo. Vai passando o tempo. Não, eu acho que é assim, pela minha experiência. Que experiência, irmão? Deus é que dá a direção, ou não é? É Ele que faz a obra. É Ele que é o poderoso. Eu não posso, não, eu gosto desse livro, eu vou pregar só esse livro. Que negócio é esse, irmão? Eu tenho que pregar o que Deus dá. Irmão, olha, pergunta para minha esposa. 4 horas da manhã, hoje, 4 horas da manhã, eu estava sentado na mesa da minha cozinha, lendo essa palavra. O Espírito Santo me acordou, e eu falei para minha esposa, ela falou, você vai acordar 4 horas? Eu falei, Jô, não consigo dormir, eu preciso ir lá para a cozinha, eu preciso consultar a palavra. Quando eu deitei, foi das 4 até as 6 da manhã, lendo essa palavra hoje. O Espírito Santo me incomodando. Leia essa palavra. Aí você vai lendo e Deus vai dando entendimento, você vai lendo e Deus vai dando entendimento. Eu entendi, irmão. Amém, igreja? Como você está entendendo agora. Joaquim trouxe toda a idolatria de volta. Só que presta atenção, quando Joaquim se levanta e traz a idolatria de novo, é nesse tempo que Jeremias, conhece Jeremias? Aquele profeta abençoado, que foi lá na casa do oleiro, e Deus mostrou uma lição muito tremenda, quando ele fazia, o oleiro fazia o vaso de barro. É nesse tempo que Jeremias está reinando também. É nesse tempo que Joaquim volta, é nesse tempo que Joaquim vem para o templo e tira o livro, que Deus levantou Jeremias. Vamos para o livro de Jeremias agora, 36, agora eu estou terminando, pessoal, mais 10 minutinhos eu termino. Jeremias 36, meu Deus. É nesse tempo que Jeremias começa a ministrar também. Olha como Deus é perfeito, pessoal. Vamos lá. Jeremias capítulo 36, versículo 1. Jeremias e Baruque. Vamos lá. Jeremias capítulo 36, no versículo 1. Sucedeu, pois, que no ano 4º
de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta, vamos lá, sucedeu, pois, que no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, me ajuda, quem foi que trouxe a idolatria de novo para o templo? Não foi Jeoaquim? A Bíblia está falando que no tempo de Joaquim, que Joaquim está trazendo a idolatria para o templo, que no tempo que Joaquim está trazendo as coisas erradas para o templo, Deus levantou Jeremias. Amém, igreja? Joaquim pegou o livro e escondeu. Joaquim pegou o livro e não quero saber desse livro. Aí Deus levanta Jeremias lá do outro lado com o livro novamente. Amém? Você quer ver? Sucedeu, pois, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vamos continuar aqui. Que veio esta palavra ao Senhor, a Jeremias, dizendo: vai, toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que eu tenho falado sobre Israel e sobre Judá e sobre todas as nações, desde o dia em que eu falei a ti, desde os dias de Josias, o quê? Qual é o livro que Deus está mandando Jeremias escrever? Aquele livro que estava perdido, diga glória a Deus, que Josias achou, trouxe para o templo, abriu o livro e leu, a igreja foi avivada, mas Joaquim começou a reinar e Joaquim escondeu o livro. O que Deus falou? Escreve tudo o que está escrito naquele livro que Josias achou, diga glória a Deus. Irmão, não está acontecendo hoje? Já viu alguém falar que quer tirar a Bíblia do mundo? Vamos queimar toda a Bíblia? Porque tem lugar, não, a Bíblia vai ser destruída, vamos queimar a Bíblia, vamos acabar com tudo. Queima, Deus manda escrever de novo. Ou não manda? Queima a Bíblia. Você vai ver, Deus traz alguém para escrever tudo de novo. Aí Deus está dizendo assim, até o dia de Josias, até o dia de hoje. Versículo 3, vamos lá. Ouvirão talvez os da casa de Judá, e todo o mal que eu intento fazer-lhe, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e me perdoe, do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade do seu pecado. Versículo 4, então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor, que lhe tinha revelado, e o rolo do livro. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: eu estou encerrado e não posso entrar na casa do Senhor. Entra tu e lê, pois, o rolo que escreve da minha boca, da palavra do Senhor, aos ouvidos do povo na casa do Senhor, no dia do jejum, também aos ouvidos de todo Judá, vindo às suas cidades, as lerás. Olha Jeremias escrevendo. Jeremias está falando e Baruque está escrevendo. Jeremias está falando e Baruque escrevi tudo que o Senhor falou. Vai lá na casa do Senhor, lá onde Joaquim está reinando, entra lá e leia esse livro. Entra lá e leia novamente o que? Esse livro. Entra lá e leia novamente esta. Então vamos lá, continuando aqui, vamos lá. Versículo 8. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo que havia ordenado Jeremias o profeta, lendo o livro, a palavra do Senhor, na casa da onde, irmão? Do Senhor. Versículo 10. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Zafã, o escriba nos atos superior, à entrada da porta nova, na casa do Senhor, aos ouvidos de todo o quê? De todo o povo. Olha o 11. E ouvindo Miqueias, filho de Gemarias, filho de Zafã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, a câmara escrita, e eis que todos os príncipes estavam assentados, Elisama, escriba e Denaia. Presta atenção, vamos lá, me ajuda para terminar, estou terminando. O Jeremias falou, Deus deu a palavra para Jeremias, diga glória a Deus. Baruque escreveu a palavra. Aí agora a palavra está escrita. Baruque vai lá no templo, onde o Josias tinha levantado, e leia aquela palavra. Só que quando Baruque está lendo aquela palavra, tem uns escrivãos, tem um chefe que não estão no templo, estão numa salinha. Eles estão lá na salinha. Aí Miqueias, que está no templo ouvindo a palavra, Miqueias pega aquela palavra e fala: pessoal, Baruque, vem cá, traz essa palavra aqui para essa. Irmão, isso aqui é terrível, terrível. O pastor está pregando e tem alguém numa salinha. O pastor está pregando e tem alguém tomando café. O pastor está pregando e tem alguém aqui, fazendo negócio. Estou fazendo alguma coisa. Não, hora da palavra é hora de ouvir a palavra. É que lá na sede, você vai lá na sede, o missionário está pregando, tem gente lá fora. Não pode, irmão. Hora da palavra é hora de quê? Eu não estou desrespeitando o homem, eu estou desrespeitando o espírito. Sabe o que acontece? O Baruque está pregando lá no templo, tem gente lá na salinha. Aí o Miqueias fez o quê? Pessoal, vamos lá na salinha. Aí o Miqueias pegou, aí o Baruque chegou e pregou a palavra. Quando o Baruque chegou, os grandões, que palavra é essa? Quem te deu essa palavra? Jeremias.
Quem mandou falar isso? Foi Deus que mandou falar. Não, essa palavra não vai ser pregada aqui não. Essa palavra não vai entrar na nossa casa, não vai entrar nesse templo. Aí a Bíblia diz que chamaram, vamos dizer assim, uma autoridade máxima. E Baruque pregou para a autoridade. Olha isso aqui, terminando, vamos lá, continuando. Versículo 23 agora. Vamos para o 23. E sucedeu que tendo Jeudi, lendo 3 ou 4 folhas, cortou com um canivete o escrivão e lançou ao fogo que havia braseiro. Até todo o rolo consumiu no fogo que estava sobre quem? Me ajuda. Tem folha de sulfite aí, ô pastor Robson? Folha de sulfite aí? Pega 2 para mim aí, por favor. Pega o microfone aqui. Vem cá, pastor Robson. Leia aqui para mim, ó. Leia essa passagem aqui, leia aqui para mim. Esse versículo 23, volta no começo. Pode ser esse mesmo, Leia isso aqui para mim, por favor. Olha, 23. Ó. E sucedeu que tendo lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro. Amém, igreja? O que aconteceu? O Baruque está pregando, tá pregando a palavra. Enquanto o Baruque pregou esse versículo, aí o que Jeúde fez? Fez isso, ó. Rasgou a palavra e lançou aonde? Aí o que acontece? Baruque apareceu de novo, pregou de novo. Aí o que Jeúde fez? Ó. E jogou aonde? Aí o Baruque pregou a 3ª vez. Aí quando o Baruque prega a 3ª vez, o Jeúde faz isso novamente, ó. Em outras palavras, obrigado, pastor Robson, Deus te abençoe. Em outras palavras, nós não queremos essa palavra neste lugar. Alguém está com a Bíblia aí? Deixa eu ver, levanta aqui. Olha aí, Satanás, quantos crentes tem aqui, ó. Diga glória a Deus. Mas o que o diabo quer? Que a gente rasgue isso aqui. Que a gente pense que isso aqui não tem valor. Que a gente pense que isso aqui está ultrapassado. Meu irmão, a Bíblia é a boca de Deus. Tem muito Jeúde no nosso meio, rasgando a palavra. A Bíblia diz que eles estão pegando, rasgando e jogando fora. Até que se você vê, o final desse povo foi terrível. Se você vê, a frieza naquele tempo foi terrível. Depois que rasgaram a palavra, foram fazer um culto. Depois você continua lendo lá, rasgaram a palavra, vamos fazer um culto. Quando fizeram um culto, não teve nada de Deus. Olha a luta que o diabo está fazendo para que não se pregue o quê? A palavra. Olha a luta que o diabo está fazendo para que a pessoa não entenda a Bíblia. Amém, igreja? Quer dizer, ele atrapalhou tudo. Mas eu amo essa palavra. Abraça a Bíblia assim, por favor. Está com a Bíblia aí? Diga, eu amo esta palavra. Diga, a Bíblia Sagrada é a minha vida. Diga glória a Deus. E aplauda bem forte o nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Não podemos deixar Jeúde entrar no nosso meio. Rasga a palavra. Para que palavra, irmão? Não, irmão. A palavra de Deus te aviva. A palavra de Deus te fortalece. O culto só se anima depois da palavra. O crente só se levanta depois da palavra. O louvor é bom, tudo, a oração da cura é maravilhoso. Mas se não tiver palavra, acabou tudo. Aquele templo foi destruído. Mas o nosso templo será restaurado. Por quê? Tem palavra. Amém? Tem ou não tem? Tem palavra. Não estou falando do pastor Marcelo, estou falando da igreja, tem palavra. Nossa igreja tem palavra. Você pode ir em qualquer igreja da graça. Por favor, não é só a igreja da graça, você pode ir na Assembleia, tem palavra também. Pode abrir espelho, tem palavra também. A igreja que tem palavra, ela cresce. O povo é fortalecido. Curva a sua cabeça, aleluias. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, se eu não te ouvir, eu pereço. A tua voz é ali no meio. Tua voz é tudo, tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, ó Deus, mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, Deus, meu Pai, tua voz. Isso, no começo, meio
tua voz é tudo, tua voz é tudo. Então declare: se eu